O tema dessa aula 7, viver a graça em plenitude, uma nova maneira de ser igreja. E quando nós pegamos essa palavra plenitude, que é a mesma palavra no hebraico usado para paz, shalom, e essa palavra ela não tem derivação, não tem um sinônimo comum. É uma palavra tão abrangente, é algo tão grande que você não dá para definir. Mas a palavra do Senhor diz que todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. E quando nós olhamos, nós vemos que nós já temos essa plenitude. Ela já está disponível. Só que muitas vezes nós não sabemos como ter essa vida plena. Como que eu faço se eu não estou tendo essa vida plena? Se eu não estou tendo esse shalom de Deus na minha vida, sendo que já está liberado para mim, aonde está a falha? Mas a palavra de Deus diz que essa plenitude você não receberá, você já está recebendo, você já recebeu, todos nós já recebemos. Então, há um ponto aqui que está, você só está precisando virar na sua mente para você entender o que está faltando para ter essa plenitude total na minha vida, esse shalom. Nós olhando a ordem do texto que todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, nós vemos que a fonte, que é a plenitude, ela vem de um canal. E esse canal, ela é a bênção da graça de Deus em nossa vida. E quando nós vemos que essa graça, ela é o canal que vai fluir a plenitude que nós vamos viver, o que nós vamos experimentar? Receber ela por completo. Porque a graça, ela não é um complemento, ela é o caminho. É ela que vai te levar a viver aquilo que já está disponível. Então, se tem a plenitude, já está tudo completo, por que eu não estou vivendo? Porque muitas vezes eu estou olhando para aquilo que Jesus consumou lá na cruz e estou dizendo inconscientemente, está faltando algo, não foi suficiente. Não, eu não estou dizendo isso. Como que eu posso estar dizendo que não foi completo? Como que eu não posso dizer que foi pleno, que não está faltando nada? Como que eu posso querer acrescentar algo de acordo com as minhas atitudes? Algo já está estabelecido, recebemos. Só que se eu te der algo, você vai receber. Só que depende de você querer usar ou não. Se tem algo disponível da parte de Deus para a igreja dele, que é a plenitude, como que nós, como igreja, não estamos vivendo isso? Porque muitas vezes eu quero fazer algo a mais, porque eu me julgo como tenho que fazer, porque senão não será necessário tudo que Cristo fez. Irmãos, quando nós olhamos que nós temos algo tão grande que nenhuma palavra consegue explicar, e nós não tomamos posse, nós temos que rever muitas coisas. É algo tão abrangente, é um shalom de Deus na minha vida física, é o shalom de Deus na minha vida espiritual, é o shalom de Deus na minha vida emocional, é o shalom de Deus na minha vida financeira. O shalom de Deus, ele abrange tanto, só que às vezes eu estou limitando aquilo que Deus disponibilizou para mim como igreja. Por quê? Porque eu não estou usando, porque eu preciso ter méritos para tomar posse daquilo que não precisa ter mérito, somente receber. E quando nós olhamos aqui, irmãos, no tópico 1,
a graça como atmosfera. O que a igreja é quando respira a graça? Vocês já chegaram num lugar que o ambiente está tão pesado que às vezes não precisa falar nada, somente de você chegar você já sentiu que aquele clima não tá bom? Ou então você chega em um lugar, é tão agradável estar perto de certas pessoas, é tão agradável a presença de certas pessoas que elas não precisam falar nada, somente a presença dela já diz tudo. Essa é chamada atmosfera, clima. Porque a atmosfera é aquilo que nós respiramos, mas também a atmosfera, quando nós temos um sentido figurado, é o clima que nós sentimos. Como clima que sentimos, nós podemos muito bem sentir e também podemos oferecer. E como respiramos essa atmosfera nessa igreja, nesse ambiente? Vocês todos estão aqui, respirem. Estão sentindo alguma coisa? A não ser o cheiro da cozinha que vem aqui de vez em quando. Você sente, o ar está bom. Mas simplesmente se eu aqui nesse canto fizer uma fogueira com 2 pauzinhos só, principalmente se ele for meio verde, e eu posso deixar 2 minutinhos, vai começar a sair uma fumaça aqui, todo mundo vai sentir o cheiro. Porque às vezes nós queremos pairar o ambiente, a atmosfera, pela graça de Deus, e nós queremos viver aquilo, não, aquilo realmente é bom, realmente reflete aquilo que Cristo tem para nós. Mas basta somente 2 pauzinhos verdes para fazer uma fumaça, para te dar uma contaminação no seu pulmão e você ficar espirrando e tossindo. A graça por si só, ela é perfeita, ela é plena, ela é completa. E quando nós pegamos tudo isso aqui como atmosfera da igreja, a completude de Cristo, aquilo que Ele já fez pleno, completo, eu não preciso acrescentar nada, mas eu tento acrescentar alguma coisa, mesmo que seja pequena, vai interferir em alguma coisa. Nós como igreja, nós precisamos entender que tipo de ambiente, que tipo de atmosfera nós estamos tendo e que tipo de atmosfera nós estamos sendo. Porque nós como filhos, e hoje foi muito falado sobre isso, a filiação. Só que nós vamos mais profundo do que isso. Hoje nós vamos descascar uma laranja espiritual e vamos fazer absorver todo o nutriente que nos foi oferecido o dia todo. E quando nós olhamos aqui, que a atmosfera, quando ela influencia, ela não somente muda o discurso, mas ela muda o ambiente. Ela muda a natureza prática, ela muda a natureza espiritual, ela muda a natureza relacional. E quando eu assumo a minha nova identidade em Cristo, e o que você aprendeu com a sua nova identidade hoje? Cadê se você aprendeu? Você é o quê? Filho o quê? Amado e também? Falta uma coisa muito importante: santo. A sua identidade. Só que nós olhamos para isso e pensamos: ok,
Essa é a minha identidade. Mas e aí? Como eu faço para viver essa identidade exercendo aquilo que eu sou em Cristo, vivendo de acordo com a atmosfera do céu e influenciando as pessoas a viverem de acordo com o ambiente que eu estou inserido? Na aula anterior nós escutamos muito sobre o Espírito Santo. E se tiver uma passagem que eu quero colocar nessa última aula 7, eu quero que vocês anotem, que é o que vai definir essa aula 7. E nessa aula 7, definindo ela, eu quero que você saia com a convicção de como viver realmente o que Deus tem para você. Exercer a sua autoridade que você já tem em Cristo, a sua filiação em Deus. E promover como filho amado, perdoado, santo, as outras pessoas, que elas possam sentir o mesmo que você sente. Quando nós olhamos em João 16, do verso 8 até o verso 11, diz assim: e quando ele vier, ele quem? Não, a aula passada. E quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vou seguir os outros versos, mas eu quero dar uma pausa aqui para você. Nós entendemos que nós somos filhos amados, ok? Além de amados, nós somos perdoados, ok? Santos, ok? Temos esse princípio na nossa vida, porém tem algo que está bloqueando de eu exercer isso tudo na minha vida. Que pauzinho verde é esse que eu estou acendendo o fogo e bloqueando a atmosfera do céu fluir na minha vida? Quando nós vemos que o Espírito Santo, ele é o que? Consolador. Mas ele veio para convencer o homem do pecado. Ok, que maravilha. E quando nós estamos aqui, certeza que se eu perguntar para você, se você é um pecador e foi perdoado, você vai levantar a mão. Por quê? Porque o Espírito Santo te convenceu. Esse ponto o Espírito Santo fez na sua vida e te convenceu, ok? Só que muitas vezes na nossa vida cristã, como filho amado e santo, nós não deixamos o Espírito Santo partir para a próxima parte. Qual é a próxima parte? Ele veio convencer você também do quê? Da justiça. Quando uma pessoa que erra chega diante do juiz, eu errei, eu chego diante do juiz, ok, ele me perdoa, ele tirou a minha culpa? Não, ele me perdoou, mas aquilo que eu fiz ainda continua. Nossa, eu fui perdoado. Vamos no relacionamento de casal. Eu errei com meu marido, eu peço perdão, ele me perdoa. Só que eu fico com aquele constante medo de continuar fazendo aquilo para poder ferir ele novamente. Porque por mais que ele me perdoou, eu vou ficar com aquilo na minha mente. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E aquilo, ele me perdoou. Nossa, que maravilha. Só que o pecado, quando ele é perdoado, ele não vai tirar a sua culpa. Ele vai simplesmente te dizer: eu te perdoo pelo que você fez. Só que a sua consciência de culpa ainda vai continuar. Então o Espírito, ele vem para convencer o homem do pecado. Convenceu você do pecado. Agora ele quer te convencer da justiça. Opa! Por quê? Porque
Porque nesse ponto da nossa vida, se nós não entendermos que você você é mais do que perdoado, você é justo. Só que o inimigo, ele tenta não mentir para você, ele tenta te ocultar a verdade. Muitas vezes ele muda o jeito de infiltrar dentro da igreja para poder fechar a mente dos filhos de Deus. Porque o justo, aquele que é justiça em Deus, em Cristo Jesus, ele vai além do perdoado. E quando eu olho pela minha mente, através disso, eu consigo alcançar algo na minha vida como eu nunca alcancei. Por quê? Porque quando Jesus foi para a cruz, ele não somente perdoou o seu pecado, ele pegou o seu pecado e colocou sobre ele, pegou a justiça dele e colocou sobre você. Então teve uma troca lá na cruz. Aquilo que era sua maldição, que estava sobre você, foi lançado sobre ele. E aquilo que era sobre ele, que era a bênção, foi lançado sobre você. Lá na cruz não teve apenas o perdão, teve uma troca. Você é filho amado, perdoado, santo e justificado. Você é justo. E quando você entende isso, uma chave muda na sua mente. Você começa a olhar para o pecado de outra forma. Porque eu sendo apenas perdoada, quando eu olho para o pecado, eu vou olhar assim: eu vou cair de novo nesse pecado, esse é o meu ponto fraco, eu vou fazer isso, porque esse é o meu ponto fraco. Não. Mas quando tem uma troca que o Espírito te convence que você já é justo, você não é pecador, aí você vai: não, isso aqui o inimigo não me pega mais, porque isso aqui não sou eu, isso aqui não me representa mais. Teve uma troca, eu não sou pecador, eu sou justo. E muitas vezes nós como igreja olhamos para isso até como heresia. Como assim eu não sou pecador? Você não é pecador. Você pode cometer pecado, mas você não é pecador. Lá na cruz teve uma troca. Jesus levou o seu pecado, ele não somente perdoou, ele levou. E hoje você é santo e justo sem ser pecador, mesmo cometendo pecado, mas o pecado não tem poder sobre a sua vida. E muitas vezes nós não tomamos posse disso. Por quê? Porque nós achamos que é pelo muito falar que eu sou pecador, Irmãos, vou abrir um parêntese aqui. Eu espero que eu não era a única sozinha que fazia esse tipo de oração. Quantas vezes nós já oramos: Senhor, eu sou pobre, eu sou miserável, eu sou pecador. Eu era a única? E muitas vezes nós oramos assim até hoje. Mas essa não é a oração do filho. Essa não é a oração daquele que é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Como assim? Então eu não vou orar reconhecendo meus pecados? A oração do filho, ela é diferente. Pai, obrigado, porque através do seu filho Jesus, hoje eu sou santa, hoje eu sou perdoada, hoje eu sou justificada. Não tem nenhuma condenação para mim mais. Hoje não adianta o inimigo lançar nenhuma seta. Hoje o pecado, ele não tem poder sobre a minha vida. Eu sou santo, eu sou perdoado e eu sou justiça de Deus em Cristo. Nós temos que dar voz àquilo que nós já somos. Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que já foi liberado da parte de Deus. Deus já liberou Cristo para você. Cristo, ele não veio forçado, ele também se entregou. E quando Cristo se entrega, que ele assume o seu lugar, você ainda continua querendo tomar da mão dele aquilo que ele já pegou sobre ele e quis trocar com você? E muitas vezes nós não entendemos por que nós não fluímos em muitas áreas da nossa vida. Porque nós olhamos para isso simplesmente
Como mais um versículo, mas que justiça é essa? Como que o Espírito vai me convencer dessa justiça? O maior trabalho nosso como cristão do Espírito Santo é deixar Ele nos convencer que nós já somos justos. Você não é só perdoado, você é justo. Você tem que entender isso de uma vez por todas. Porque se você não aceitar a grande troca que foi feita lá na cruz, você não vai conseguir usufruir da sua identidade por completo. Do que adianta o pastor Nelson pegar o microfone e pregar que você já é santo, sendo que no seu coração você ainda está repelindo aquilo, não deixando a mensagem descer? Como que eu vou ser santo? O que aconteceu para me ser santo? Como que eu vou ser filho? Como que eu vou ser amado? Como que eu vou ser perdoado? Só isso? Quando nós entendemos a justiça de Deus em Cristo e quem nós somos, nós entendemos que eu posso tomar posse de tudo que já foi liberado hoje para a minha vida como herdeiro de Deus, porque eu sou justo. Jesus trocou o lugar dele comigo naquela cruz. Então, quando você recebe Jesus, quando você recebe a graça encarnada, e nós recebemos a filiação do nosso Pai, nós vemos que ser filho, ela não é mais uma posição. Ser filho é uma identidade. E quando nós entendemos que nós somos filhos amados, perdoados, justos, por mais que nós pecamos, mesmo nós não sendo a nossa identidade, que é de pecador, nós conseguimos transferir isso como atmosfera para nossos irmãos em volta. Como assim? Interessante que Abraão foi chamado de amigo de Deus. E quando Abraão ele foi chamado de amigo de Deus, a lei ainda não tinha sido estabelecida, foi 430 anos atrás. E ele foi amigo de Deus, ainda justificado, justo, pela fé. Foi-lhe imputado justiça pela fé. E quando nós pensamos assim, Abraão amigo de Deus, mas Moisés lá no monte viu Deus face a face. Moisés foi chamado amigo de Deus mesmo vendo a glória de Deus? Não. Então nós vemos que teve um amigo de Deus antes da lei, Abraão. E quando vem Jesus, ele disse: eu não vos chamo mais servo, mas vos chamo de amigo. E nós vemos que Jesus, a graça encarnada, ela veio. Você não é servo, você é amigo. Deus me permitiu escutar algo que marcou muito a minha vida. Uma pessoa virou para o outro e estava se despedindo e disse: eu te considero como um pai. E esse outro virou para ele e falou assim: e eu te considero como um amigo. Porque tem muitos filhos que não são amigos do seu pai. E aquilo me marcou bastante, porque a amizade, ela vai além da filiação. A amizade, ela tem a ver com relacionamento. E quando Jesus ele disse: eu não te chamo mais de servo, você não faz mais por obrigação. Ele está dizendo que além de você ser filho de Deus, você é amigo dele. Mas como que eu vou ter esse relacionamento de amigo? Como que eu vou falar com ele? Como que eu vou ver ele? Um relacionamento hoje com o nosso Pai é de revelação, é espiritual. E Jesus pega e fala assim: a todos quanto vocês fizerem algo para os meus pequeninos, vocês fizeram para mim. E muitas vezes nós queremos buscar um relacionamento com Deus na base da nossa performance.
mostrar que nós somos amigos de Deus, porque nós oramos muito, jejuamos muito, falamos muito. Só que o relacionamento com Jesus, que ele diz, vocês são meus amigos, e aquele que você faz para os pequeninos, você faz para mim, é um relacionamento que Jesus está dizendo para nós o seguinte: à medida que você está servindo um ao outro, você está me servindo. É um relacionamento de amigo, um relacionamento mútuo. Eu vou me revelar através do outro. E muitas vezes nós queremos simplesmente servir, não porque nós já somos aceitos, mas para ser aceito. E servir, o maior é muito bom. Aquele que dá um copo de água para um profeta recebe galardão de profeta. Só que quando você serve um pequenino também, você está servindo quem? Jesus. E muitas vezes nós, como vida da igreja, e atmosfera de igreja, nós esquecemos de nos relacionarmos com os nossos irmãos, servirmos uns aos outros, porque é mais fácil eu mostrar para alguém grande servindo ela do que para um pequeno. E a graça encarnada disse: sirva aos pequenos, vocês estão servindo a mim. E eu não te chamo de servo, eu te chamo de amigo. Esse relacionamento de amizade que você tem com ele é servindo. Por quê? Por amor. Porque você já é amado. E quando você ama, é porque você já foi amado. E nós olhamos e pensamos: ok, vou servir uns aos outros. Isso vai trazer para a igreja algo, uma comunhão que nós achamos que será somente aqui nessas paredes. Vai gerar uma comunhão que nós achamos que simplesmente será no culto de terça, culto de quinta, EBD, seminário, domingo à noite. Só que o servir, ele vai além disso. Porque nós olhamos na palavra de Deus que quando o servir, como nós servimos, como se fosse para Jesus, ela traz algo de muito peso para a igreja. Olha em Atos 42, Atos 2, verso do 42 ao 47. Eu vou ler aqui, você presta atenção. A questão: e todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em todos eles havia um profundo respeito, e os apóstolos faziam muitas maravilhas e sinais. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, repartiam com os que tinham necessidade. Todos os dias eles adoravam juntos no templo, reuniam-se nas casas para partir do pão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. Todo o povo tinha simpatia por quem? Por eles. E cada dia o Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Uau! Quando nós vemos o princípio de relacionamento entre eu e a graça, filha, amada, perdoada, santa, justificada, justa, eu vou ter um relacionamento que vai além da filiação, um relacionamento de amigo, servindo a quem? Os meus irmãos. E muitas vezes nós cobramos: por que a igreja não está crescendo? Por que os salvos não estão sendo acrescentados? O que está acontecendo? É a pregação que está fraca?
o louvor que está mais ou menos, os irmãos que estão orando pouco, e muitas vezes nós espiritualizamos aquilo, não era nem tanto para espiritualizar. Por quê? Porque muitas vezes nós não damos o testemunho de servir uns aos outros aqui dentro. Porque eles viam a comunhão entre eles. E aquilo que eles viam servindo uns aos outros aqui dentro, a comunhão entre os irmãos, é o que eles vinham para buscar daquilo que eles tinham. E a graça, ela vem e fala assim pra gente: vem servir. Vem servir. Não como servo, como filho. Como filho amado. Esse é o grande princípio que nós vemos como igreja do Senhor, quando nós estamos debaixo dessa atmosfera da graça de Deus. Nós servimos não porque somos obrigados, porque quando é obrigado é enfadonho, é cansativo. Quando é obrigado não tem alegria. Quando é obrigado, o Pai não recebe. Eu não vou servir simplesmente para aparecer. Eu não vou servir simplesmente para me mostrar. Mas simplesmente eu vou servir porque eu entendi que eu fui salva e que eu tenho um relacionamento com a minha salvação, que é Cristo, a graça. E nisso, aquilo é pouco demais ficar guardado para mim. Quando algo é muito bom, nós queremos compartilhar. E Deus diz assim: além de você ser meu amigo, a palavra de Deus revela que o maior serve o menor. E quem é o maior? Aquele que sabe que é herdeiro. Herdeiro de quem? Do Todo-Poderoso. Se você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, você é o maior. Ah, mas isso, eu estou me julgando com soberba. Não, irmão. Se você não valorizar aquilo que o Pai disponibilizou para você, como que você vai receber? Se nem você está dando valor daquilo que Ele já liberou a seu favor. Você é herdeiro, mas você vai servir. Porque nem Jesus veio para ser servido, mas para servir. Quando eu entendo esse princípio, ele muda na minha mente a alegria de fazer parte da vida da igreja. Ela é diferente. Nós temos aqui que o Espírito nos convenceu dos pecados quando aceitamos a Jesus. Porém agora o que muitos de nós não permitimos é o Espírito nos convencer da justiça. Ele nos justificou e agora nós somos justos. E quando eu entendo isso, eu sou justo, eu vou entrar para um relacionamento aberto com o Pai, de filiação e amizade. Isso muda. Só que tem uma parte muito importante. A graça como poder. O que a igreja faz quando vive a graça? Que poder é esse? Em João 1,12 diz: mas a todos os que quantos receberam, deu-lhes o poder de serem o quê? Feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. A igreja do Senhor, ela recebeu uma graça poderosa.
E esse poder impactante para transformar a nossa vida é entendermos que nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Você não recebeu qualquer coisa, é algo muito poderoso. E quando você recebe, e você entende que você é filho, e o poder que isso tem na sua vida, você é liberto daquilo que a lei tenta colocar para você. Você não tem mais a condenação. Por quê? Porque somente os filhos recebem o ministério do quê? Da reconciliação. Não tem como eu exercer algo a partir de uma identidade que eu não tenho. E a palavra de Deus diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós olhamos esse ministério da reconciliação para dentro da igreja, e muitas vezes nós não entendemos como fazer isso, porque é algo que ela vai contra o nosso orgulho. Porque quando eu vou exercer esse ministério que foi liberado para a minha vida, eu estou dizendo para o meu irmão que não importa como ele está, o que importa é o que Deus já fez por ele. E muitas vezes os maiores problemas que nós temos no nosso legalismo como igreja é reconciliar. Porque a reconciliação, ela vai dizer que todo pecador é perdoado. E muitas vezes eu não quero que o perdão do irmão seja perdoado, somente o meu. Porque o perdão do irmão é grande demais. O que ele fez para me ofender foi muito grande. Mas nós como igreja, quando entendemos o ministério da reconciliação, nós queremos trazer todos para a vida de Cristo, para viver aquilo que Cristo já dispensou para ele. Quando Jesus foi encontrado pelaquela mulher, foi pega em adultério, eles levaram aquela mulher até Jesus. O que Jesus disse para ela? Eu não te condeno. Eles levaram a mulher pega no ato. Quando Jesus disse eu não te condeno, ele não negou a circunstância que ela estava. Mas porém a condenação, ela não traz o quê? Transformação. Somente quando eu não sou condenado e eu consigo viver a transformação pela palavra de Deus na minha vida. E a partir do momento quando nós entendemos que esse é o padrão do reino, reconciliação e não condenação, eu passo a exercer algo na atmosfera da igreja como poder de ter ser feito filho de Deus, para exercer na vida dos meus irmãos, reconciliando com quem? Com Cristo. E muitas vezes nós achamos que isso é errado. Como igreja, reconciliar aquela pessoa que tem pecado demais, e o meu é pouquinho. Reconciliar a pessoa ao qual eu julgo que o pecado é maior do que o do outro. Mas o padrão do reino é esse: não condenar. A partir do momento que Jesus diz, nem eu te condeno, aí sim, quando é retirada a condenação, ele vira para a mulher e fala: vá, não peques mais. Por quê?
Porque quando ele fala isso para ela, a transformação é de acordo com o que ela vai. Porém, se aquela mulher tivesse sido pega em adultério de novo, meu irmão, pode ter certeza que na hora que voltasse, ele também não condenava ela de novo. Mas quando nós entendemos que nós somos perdoados sem condenação, o que transforma, o que nos constrange é a graça de Deus. O amor de Deus, ele é tão grande, a graça de Deus, ela é tão grande que ela chega a nos constranger. Se tem algo que você tem, meu irmão, contra outro, eu te desafio na palavra de Deus. Aquela pessoa mais impossível na sua vida, é essa mesmo, você nem precisou forçar para lembrar. Constranja ela em amor, constranja ela com a graça. Não é o que ela merece, é aquilo que Jesus tem para oferecer para ela. E eu te digo uma coisa: o amor, a graça, ela nos constrange de uma forma tão grande, que aquilo que nós praticávamos, do pecado, do erro, a escravidão do pecado, ele perde o poder na nossa vida. Porque quando nós entendemos o quão forte foi esse amor, quando nós entendemos o quão grande foi essa graça liberada na nossa vida, aquilo que tinha de poder sobre nós perde o efeito. O pecado, ele perde o efeito. A vaidade, ela perde o efeito. A arrogância, ela perde o efeito. A soberba, ela perde o efeito. Por quê? Porque nós somos constrangidos em amor, constrangidos na graça. Isso é o padrão do reino. Quando nós entramos com condenação, não somos transformados. Quando nós entramos com condenação, aquela pessoa, ela faz de tudo para mostrar que transformou por fora, mas por dentro continua do mesmo jeito. Por quê? Ela não quer mostrar fraqueza, porque ela sabe que ela vai ser condenada. E a condenação, ela gera você ocultar o erro. Toda pessoa que sofre condenação, ela oculta aquilo para não mostrar, para não ser condenada. Mas a partir do momento em que nós acolhemos em amor, como igreja, que nós entendemos o poder que nós recebemos de sermos feitos filhos de Deus, nós entendemos a nossa posição de herdeiro, o maior, o herdeiro. E como o maior, nós nos tornamos o menor para servir, constranger em amor, não condenar, mas trazer para a essência daquilo que Cristo sempre falou. Ame ao seu irmão, ame ao seu próximo. Mas eu só consigo amar a partir do momento que eu entendo que eu sou o quê? Amada. Se eu não entender que eu sou amada, eu não vou conseguir amar. E se eu não conseguir amar, eu não vou conseguir exercer o padrão do reino. E quando nós olhamos para isso, esse padrão do reino, que é amar com amor grande e com graça. Porque eu entendo que tudo que eu recebi foi porque eu mereci? Não. A graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. E quando eu vivo essa verdade, eu vivo essa verdade na minha vida, eu consigo virar uma chave muito grande.
E é o que eu disse no começo. O Espírito, ele vai te convencer que você já é justo. Por quê? Porque se eu não entender essas verdades bíblicas ao meu respeito, eu não vou conseguir viver aquilo que Deus tem para mim. E o que é que Deus tem para mim? Reinar em vida. A palavra de Deus diz que você não vai reinar quando você chegar lá, quando você encontrar com Ele nos ares. Você não vai reinar no reino dos céus. A palavra de Deus diz que você vai reinar em vida. E muitas vezes nós não entendemos porque nós não reinamos em vida. Não temos uma vida abundante, não temos uma vida plena, não temos uma vida transbordante. Porque eu não estou aceitando a verdade bíblica ao meu respeito. Que nessa noite, meu irmão, minha irmã, você possa sair daqui com essa verdade fixa ao seu respeito. Mude as palavras da sua oração a partir de hoje. Assuma a sua posição que já é sua em Cristo Jesus. Essa posição já foi liberada para você. Comece a declarar as verdades que a Bíblia declara a seu respeito. A partir de hoje, olhe como filho, filho amado, filho santo, filho perdoado e filho justo. Você já não tem mais pecado. Pare de orar pobre, miserável, pecador, não. Ele se fez pobre em seu lugar. Hoje você é rico. Miserável, não. Você já tem a graça de Deus que é abundante e transbordante, a plenitude da graça na sua vida. E pecador, não. Você está indo contra a palavra que diz que você é santo. Eu tenho que mudar a minha posição de palavra. Eu tenho que dar voz àquilo que Cristo já disse ao meu respeito. Até quando nós vamos deixar o inimigo ocultar aquilo que nós somos? Muitas vezes nós não reinamos porque nós não assumimos a nossa posição. Que a partir de hoje seja um marco na sua vida. Você vai reinar em áreas na sua vida que você nunca pensou que iria reinar. Você vai experimentar coisas que você nunca pensou que iria experimentar. Você vai viver as promessas do Senhor que você pensou que já não tinha mais jeito para a sua vida. Muitas vezes nós achamos que as promessas estão demorando, mas o problema é que muitas vezes eu não estou dando voz àquilo que Cristo já falou ao meu respeito. Mude a sua posição a partir de hoje. Filho, herdeiro, amado, justo e santo. Tenha isso ao seu respeito. E não pense que o inimigo não vai trazer setas na sua mente. O dia que você receber uma oportunidade para falar, o dia que você receber uma oportunidade para cantar, o dia que você passar na rua e tiver alguém precisando de uma palavra, mas antes de você sair e encontrar, você brigou com o marido, com o filho, com isso, aquilo, outro, você falou isso, aconteceu, não, estou em pecado, não posso fazer isso, não. Você não está em pecado. Isso não te representa mais. Você pode ter caído nesse erro, mas a justiça de Deus em Cristo Jesus, que já é na sua vida, está dizendo: você não é pecador. Assuma a sua posição. E o inimigo, você pode ter certeza que ele vai lançar na sua mente: você fracassou nessa área, você fez isso, você fez aquilo outro. Como que você ousa? Como que você ousa orar? Como que você ousa falar? Como que você ousa expulsar demônio? Você está fazendo através da sua força ou através daquilo que Cristo fez por você? Se for na minha força, eu vou me acabar e não vou conseguir. Mas a partir do momento que eu entendo que não é na minha força, não é do meu jeito, é Cristo quem faz na minha vida. Eu não mereço nada, mas Ele me deu tudo de graça. Eu vou na força dEle. Não deixe o inimigo colocar voz na sua mente. E eu quero te dizer algo aqui nessa noite, meu irmão. Nem tudo que você pensa é você que está pensando. O inimigo, ele vai colocar pensamentos na sua cabeça na primeira pessoa. Eu falhei nisso. Eu não consegui fazer isso, aquilo, outro. Eu errei. Não deu para me pagar aquela conta, eu sou mal pagador. Nossa, eu olhei para tal pessoa com vontade de cometer adultério. O inimigo vai
vai colocando coisa na cabeça. Irmão, tudo de ruim que passar na sua cabeça é o bicho ruim que está colocando, não é você. Pode ter certeza. Todo pensamento ruim na sua mente, na primeira pessoa, não é você, é o diabo. Ah, eu quero tirar minha vida. Ah, eu estou em depressão. Ah, eu estou angustiado. Você não está. Você não fez, você não é. Tudo de ruim que passa na sua cabeça não é você que está pensando, porque o papel do inimigo é o quê? Acusar dia e noite. E se ele vir falando como ele mesmo, eu, Satanás, o acusador, estou te acusando disso. Aí muitas vezes nós, não, eu te repreendo. Mas quando ele vem na primeira pessoa, camuflado dos seus pensamentos, você vai aceitar aquilo como verdade. Eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, eu sou pecador, eu sou miserável. Não, não é você. Tudo de ruim é o inimigo na sua mente. Mas você pode ter certeza que o Espírito Santo está dizendo: meu filho, você consegue, meu filho, você pode, meu filho, você dá conta, eu sou contigo, você é mais do que vencedor, você é sacerdócio real, você é geração eleita, você é povo escolhido, adquirido, povo santo. É isso que Deus fala a seu respeito. Então não aceite o inimigo te enganar. Coloque um ponto final. Hoje foi o dia que Deus escolheu para dizer para você: coloque um ponto final. Pare de dar voz. E pare de ouvir aquilo que eu não falei e ouvir aquilo que o inimigo está falando. Aceite aquilo que já foi liberado a seu respeito. Pare de tentar merecer. Você por si só, você não dá conta, você não consegue. E você não merece. Mas a graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Aceite de graça. E nós olhando aqui, o último tópico, meu tempo está acabando, glória a Deus por isso. A graça como voz profética e esperança escatológica. Oh, quero ver se é só eu, mas quantos tinham medo até de ler Apocalipse? Gente do céu, quando eu ia ler Apocalipse, eu arrepiava tudo assim, mas de alegria, não de medo. Por quê? Porque a questão que eu lia de acordo com aquilo que eu ouvia. Só que a visão escatológica da igreja, ela tem que ser remodelada de acordo com o quê? Com a palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos apontar o caminho do céu. Não, nós apontamos para o mundo o caminho do inferno. Em vez de eu falar que vocês são perdoados, vocês são amados, pode vir, o Pai te aceita. Você que está em pecado vai queimar, vai sofrer, A gente causa medo nas pessoas em vez de atrair elas por amor de Cristo. E nós temos essa visão escatológica da igreja de medo, de pânico. E muitas vezes eu, como cristã, eu tinha até medo da volta de Cristo. Então espera mais um pouquinho, espera pelo menos eu morrer, para se eu voltar, que eu tenho medo. Não. Mas quando nós entendemos a verdadeira essência da palavra de Deus, nós olhamos para o futuro, ansiando aquele que nós vamos encontrar, aquele que nos amou, aquele que nos aceitou, aquele que está vindo ao nosso encontro para dizer: filho amado, bendito de meu Pai, eu já preparei morada para você. Então nós temos que ter essa visão e transmitir ela para as pessoas. Só que quando nós entramos em Apocalipse 22, que é algo muito maravilhoso, e eu quero terminar aqui com isso, Apocalipse 22, nós vemos que a igreja do Senhor, ela está gritando o quê? Vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. E esse vem é para quem? Nós estamos gritando vem para quem? Para Cristo?
Em Apocalipse 22, tem 2 tipos de clamores. Distintos, porém que não se contradizem, mas que se completam, se complementam. O Espírito e a noiva dizem: vem, que venham todos beber de graça da água da vida. O primeiro clamor que a igreja clama, vem, é para os de fora, vem beber de graça da água da vida. E o segundo clamor que nós clamamos, vem, é para o Senhor. Então até o último momento, que está terminando no último capítulo de Apocalipse, não termina com juízo, termina com o clamor de missão e de rendição ao Senhor. Até o último dia da nossa vida, como igreja, devemos clamar: venham você pecador, venha você que está cansado, venha você que está sobrecarregado, venha você que está doente, venha que você que está oprimido, venham, porque tem água para você beber de graça. Mas a partir do momento que eu clamo para as pessoas virem, eu vou clamar ao Senhor: vem, Senhor, estabelecer o seu reino por completo, que será completo, porque o reino já está aqui entre nós, mas será um momento de completude que nós viveremos no Senhor. Não tenham medo, até no último momento da palavra de Deus não termina com juízo, termina com missão. E quando a igreja entende isso, ela não anuncia pânico, ela anuncia o quê? Missão. Esse é o nosso papel de igreja nos dias de hoje. Sair do nosso comodismo espiritual e viver a nossa posição de filhos. Que a partir de hoje você assuma a sua postura, assuma a sua identidade e faça a missão até o último dia da sua vida, porque Ele está vindo, Ele está voltando, e você vai morar com o seu Pai. Você vai reinar com Ele. Você já está reinando em vida, mas vai reinar também eternamente. Amém, igreja?